Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas neste domingo 29 de setembro de 2024. Eu tentei fazer o vídeo ao vivo hoje, mas novamente tá aquele bug no YouTube que não permite o vídeo na horizontal. Sempre o vídeo vai ficar na vertical e não é a melhor maneira de fazer esse tipo de vídeo. Portanto, tem que fazer gravado e carregar aqui. Então, quando uma hora isso se resolver, a gente volta a fazer o vídeo. Eu fiz o teste ontem para ver se estava funcionando e no teste deu certo, mas na hora de executar aqui na prática não deu certo, né? Eu vou continuar testando e uma hora isso vai voltar ao normal. Estamos alegres, né? Terminando aqui o mês de setembro e aqui em Goiânia terminando com a bênção. Nós tivemos chuva neste sábado, no finalzinho do dia, início da noite, e uma chuva tranquila. No início da chuva deu bastante vento, mas tivemos uma chuva tranquila e prolongada. A chuva se estendeu até mais de meia-noite. Eu dormi, nem sei que hora ela terminou, mas foi muito agradável, estávamos precisando. Vamos à leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 8, abra sua Bíblia e acompanhe. E a palavra de Deus diz: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. O trabalho de Jesus era especialmente proclamar as boas novas, as boas notícias, que é sinônimo de evangelho, significado da palavra evangelho. Boas notícias do reino de Deus. Porque Jesus era o prometido a Davi, que daria continuidade à sua dinastia e estabeleceria o reino eterno. Por isso, as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, aqui são os 12 apóstolos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Lucas dá ênfase ao alcance de Jesus, ao alcance do ministério de Jesus, ao alcance das mulheres, né? Dá ênfase ao envolvimento, à participação das mulheres. Então ele alista Maria chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, aqui a gente vê, nessas palavras de Lucas, que Jesus tinha um ministério organizado e que havia um sustento de ofertas e doações. E aqui tem mulheres que com os seus bens, com as suas posses, mulheres de influência. Aqui ele apresenta a Joana, mulher de Cusa, que era administrador da casa de Herodes. Então era um homem importante aí que servia ao rei Herodes, a família de Herodes, né? E essas mulheres de boa condição financeira ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, né? Versículo 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Começa aqui o ensino de Jesus com parábolas aqui no Evangelho de Lucas. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Mateus também já contou esta parábola lá em Mateus capítulo 13. Quem quiser reler ou ver o vídeo de Mateus capítulo 13, está aqui no canal. Foi pisada e as aves do céu a comeram, a semente que caiu à beira do caminho. Verso 6, parte dela caiu sobre pedras e quando germinou as plantas secaram porque não havia umidade. Então, uma parte caiu entre pedras, até brotaram, mas não prosperaram porque não puderam aprofundar as raízes e na seca se secaram.
Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Então, essas nasceram até cresceram, só que não produziram porque ficaram sufocadas no meio dos espinhos. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Então houve uma parte aqui que caiu em boa terra. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Até porque Jesus usou muito essa expressão. Essa expressão é usada aqui nos evangelhos e é usada no Apocalipse também, com as igrejas, né? Lá as igrejas do Apocalipse, em capítulo Apocalipse capítulos 2 e capítulo 3. Jesus usa essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque às vezes muita gente é como aquele ditado: certas coisas que são ditas entra por um ouvido e sai pelo outro. A pessoa não assimila, não capta, né? E aí ele continua dizendo: seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. A parábola tinha dois objetivos. Para quem queria entender, ela seria instrumento de facilitar o entendimento. Para quem não queria entender, a parábola poderia servir como uma desculpa para justificar a ignorância, a incredulidade dos incrédulos. E assim é o Evangelho. Verso 11, este é o significado da parábola. Jesus está respondendo: a semente é a palavra de Deus. E aí todos nós somos chamados a sermos semeadores, como Jesus foi semeador. E lembra que o verso 1 do capítulo aí diz, no começo da leitura, que Jesus ia passando pelas cidades e povoados proclamando as boas novas do reino de Deus. Ou seja, Jesus era o semeador que saiu lançando a semente, que é o Evangelho. E todos nós somos chamados a sermos semeadores para, por onde passarmos, semearmos o Evangelho. Ele continua dizendo, versículo 12: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Há pessoas que ouvem o Evangelho, mas aí alguém vem lá, um mensageiro do diabo, e zoa no ouvido da pessoa, e a pessoa então esquece o que ouviu e deixa para lá. Verso 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Pode se chamar de fogo de palha. A pessoa recebe ali com muita alegria, mas é passageiro demais, daqui a pouco não se importa mais, né? São os empolgados aí, que recebem só por mera empolgação, euforia momentânea. Verso 14, as que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Há pessoas que ouvem o Evangelho e até creem nele, mas nunca frutificam porque ficam toda a vida correndo atrás 100% das coisas materiais e não se voltam para o Evangelho como deveria. Isso aqui, de certa forma, também é um chamado para nós avaliarmos cada um de nós mesmos, como nós temos reagido ao Evangelho. Que tipo de semente, de lugar é esse que a semente caiu? Que cada um, o que nós somos? Nós somos beira de caminho, nós somos terreno pedregoso, nós somos terreno cheio de espinhos ou somos terra boa? A nossa reação ao Evangelho mostra isso. E é bom para fazer essa autoavaliação. Verso 15, mas aos que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. São aqueles que verdadeiramente creram em Cristo e frutificam no reino. Versículo 16, ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro, ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado,
de modo que os que entram possam ver a luz. Outra parábola aqui. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Isso aqui é um princípio interessante. Não esqueça disso. Tudo um dia virá à luz e é por isso, isso mostra a necessidade da confissão de pecado. A única maneira de não sermos constrangidos no futuro por pecados cometidos e ocultados é revelá-los pela confissão, é expô-los, né, através da confissão. É uma coisa que não é muito pregada nas igrejas hoje em dia, a necessidade de confissão de pecados. Nas nossas igrejas evangélicas, esse assunto não é muito falado e pior ainda é porque eu acho que a maioria das pessoas não estaria dispostas, mesmo os cristãos, né? Versículo 18, portanto considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Olha aí, ó. Eu disse que isso aqui é um chamado para autorreflexão, por isso Jesus disse, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Por isso que ele disse lá atrás, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque muita gente pode achar isso aqui bonito, mas na prática não é bem assim. A quem tiver, mais lhe será dado, de quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Quando nós reagimos e respondemos positivamente ao chamado de Deus, ao Evangelho, Deus vai acrescentando à nossa vida, né, outros entendimentos, outra luz, e quando nós vamos negligenciando a palavra recebida, lamentavelmente não vamos poder desfrutar deste acréscimo de Deus na nossa vida. Este capítulo é bastante grande, eu estou vendo aqui, nós já estamos com 12 minutos, o capítulo tem 56 versículos, vamos andar. Versículo 19, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Jesus estava muito famoso e multidões em volta dele, a ponto de que a família não conseguia se aproximar. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Essa palavra do verso 21 é maravilhosa porque Jesus nos coloca como membros da sua verdadeira família, que é a família espiritual, e leva-nos a uma reflexão. Que valor nós damos à nossa família espiritual? Pense sobre isso. Você valoriza a sua igreja? Eu fico admirado. Hoje as pessoas estão desprezando o culto, negligenciando a reunião da igreja do Senhor Jesus. Isso é muito sério. Por qualquer motivo, deixa-se de congregar, deixa-se de estar presente na reunião do povo de Deus, do corpo de Cristo. Verso 22, certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. É impressionante a paz de Jesus que lhe permitia dormir no meio de uma tempestade. E essa paz, a Bíblia nos promete ela. Quando nós verdadeiramente cremos em Jesus, nós seremos capazes de dormir, descansar no meio de uma tempestade. As tempestades da vida não vão tirar o nosso sono quando estivermos totalmente controlados pelo Espírito de Cristo. O terceiro fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, é a paz de Cristo. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. E quando Jesus se levanta, quando nós buscamos a Cristo, ele se levanta e repreende as tempestades da nossa vida ou até nos fortalece para enfrentar as tempestades. Versículo 25, onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? A própria natureza
obedecia a Cristo. Lá no Salmo 8 se diz isso, que tudo Deus colocou sob os pés de Cristo, do Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas criadas, né? Está lá, você pode reler o Salmo 8, né? Ler o Salmo 8 e ver, não é um salmo grande, e ver esta ênfase de que Deus colocou tudo sob os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 26, navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galiléia. Agora ele muda para outra região, habitada por muita gente não judia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Essa visão não é agradável. Já lidei muitas vezes com pessoas possessas de espírito imundo. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ou seja, Lucas, nos versículos anteriores sobre a tempestade, mostrou a autoridade de Jesus sobre a natureza. E aqui Lucas está mostrando a autoridade de Jesus sobre os demônios e mostrando que os próprios demônios reconhecem quem é Cristo, sendo que muitas pessoas humanas não reconhecem quem realmente é Cristo. Versículo 29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados. E entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Possessão demoníaca dá ao ser humano uma força, um poder extraordinário. Já lidei com esse tipo de situação. Verso 30, Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. Ele responde que é legião. Naquela época, uma legião era constituída de aproximadamente 7.000 soldados romanos, né? Uma legião romana. Então, o número não significa que é o número exato, mas significa que eram muitos demônios numa pessoa só. Verso 31. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo, o lugar da habitação dos seres espirituais malignos, aqui é chamado de abismo. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles e Jesus lhes deu sua permissão. Olha de novo a ênfase na autoridade de Jesus até sobre os demônios. E quando Cristo, estamos cheios do Espírito de Cristo, não há motivo para temer demônios, irmãos. Versículos 33. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Uma manada de porcos, que o outro evangelho aqui, me parece que Lucas não diz isso, mas outro evangelho fala de aproximadamente 2.000 porcos. Não suportou demônios que um único homem suportava. Isso é um destaque interessante aqui nessa história. Versículo 34, vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Então isso aqui era um povo que não era judeu, porque judeu não criava porcos. Para o judeu, o porco era um animal extremamente imundo, não era aceito para alimentação. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Medo de não ter Jesus nas suas vidas, eles não tinham. Pelo contrário, ficar com medo de Jesus. Parece que tiveram mais medo de Jesus do que do homem endemoniado. Verso 36, os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Incrível isso, pedia que saia daqui, Senhor Jesus. Alguns pensam que por causa do prejuízo dos porcos que se precipitaram do despenhadeiro e foram mortos, né, se afogaram.
Outros aqui, o Lucas diz que ele estava com medo mesmo de Jesus. Verso 38, o homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que eu deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora dizendo, volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. E esse é o nosso chamado quando nos encontramos com Cristo. Proclamar o que Cristo fez por nós. Verso 40, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Ele teve essa saída lá em Gerazenos e agora ele volta, né, para Galileia. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa. Um homem importante, era o chefe da sinagoga, que era o local onde os judeus se reuniam semanalmente para estudar a lei, né, quando não podiam ir ao templo, então se reuniam para estudar a lei nas sinagogas. Porque sua única filha de cerca de 12 anos estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. A mulher, aqui ele faz questão de dizer que a multidão comprimia Jesus e aparece a mulher com hemorragia, porque uma mulher com hemorragia era considerada imunda e não podia se encostar em ninguém, porque todo mundo em quem ela se encostasse ficaria contaminado pela impureza dela e nem podia cultuar a Deus. Essa mulher estava fazendo uma coisa que não devia fazer. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Ela queria passar desapercebida porque ela sabia que o que ela estava fazendo era inaceitável, né, do ponto de vista dos judeus. Mas Lucas narra o episódio e vai mostrar a reação de Jesus justamente para mostrar Jesus revertendo esta situação. Verso 45, quem tocou em mim? Perguntou Jesus, ou seja, quem tocou de uma forma especial, quem tocou com a fé. E nesse sentido nós ainda podemos hoje tocar em Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente através da nossa fé. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime, está todo mundo te tocando, Senhor. Mas Jesus disse, alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder, alguém tocou com a fé. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida como ela queria, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Quando ela confessasse, ela entendia que quando ela confessasse o motivo do seu toque, que era buscando a cura para a hemorragia, todos iam perceber a sua impureza e que ela contaminou todo mundo. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como for instantaneamente curada. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vai em paz. Jesus, quando reagiu daquela forma, queria demonstrar o seu poder e queria reabilitar aquela mulher, socialmente e religiosamente. E foi o que ele fez. Verso 49, enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Não deu tempo. Se Jesus não pudesse fazer o que vai fazer na sequência, Jairo ia ficar muito frustrado e talvez até atribuir culpa àquela mulher que foi lá atrapalhar a ida de Jesus para a casa do Jairo para curar a sua filha. Verso 50, ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Tenha paciência, Jairo, creia. Vamos lá. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Jesus tinha os 12 apóstolos, mas houveram vários episódios em que Jesus separou, tinha o seu grupo os seus mais próximos aqui, Pedro, João e Tiago. E até entre esses três tem um mais próximo do que os outros dois, que é João. A gente vê episódios, situações em que João teve uma preeminência no ministério, na vida de Jesus, que os outros não tiveram. Verso 52, enquanto isso todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Versículo 53, todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. As pessoas que estavam chorando pela morte da menina,
riem de Jesus, zombam de Jesus. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido, apesar de que era praticamente impossível não contar algo tão grande, porque as pessoas estavam ali fora e eram testemunhas de que a menina havia morrido. Então é isso aí, esperamos que esta leitura tenha sido abençoadora para vocês. Se você gostou desta leitura e comentários, deixe um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, para alcançar mais pessoas com entendimento da palavra de Deus. Deixe nos comentários aí a sua opinião do que você achou aí dos nossos destaques. E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, está convidado a se inscrever no canal e continuar acompanhando diariamente a leitura de um capítulo da palavra de Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado pela noite de paz, pelo novo dia, pelo descanso tranquilo. Obrigado pela semana que se findou e pela nova semana que se inicia. Obrigado por poder começar esse dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, orando uns pelos outros. Obrigado pela chuva, pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de si mesmo e da sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, preservando a saúde de quem está saudável e restaurando a saúde de quem está doente, seja por um toque miraculoso do Senhor para a restauração, seja usando os médicos, os medicamentos, as internações, segundo a sua vontade, mas opera a favor do seu povo. Quem está enfermo, restaura quem está enfermo do espírito, da alma ou do corpo, em nome de Jesus. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o lar de cada um dos meus irmãos, para que cada lar seja um templo de adoração ao Senhor, onde Jesus esteja presente, onde haja amor, alegria, paz e todas as demais virtudes do Espírito Santo, no meio das famílias, para que cada lar seja um lugar de paz, de estabilidade, de segurança, de aconchego, de aprendizado, de crescimento. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas, cada congregação local. Ó Deus, dá visão, sabedoria, poder renovado a cada pastor, a cada líder, ó Pai, para conduzir o seu povo em caminho de santidade, na caminhada olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que o seu povo que se chama pelo seu nome se humilhe e ore, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária, sobre cada missionário lá no seu campo missionário, especialmente aqueles que estão pregando o evangelho onde é proibido pregar o evangelho, onde corre risco de serem perseguidos, serem agredidos, de serem presos, de serem mortos, ou serem expulsos do país. Ó Deus, em nome de Jesus, cerca os seus servos, dá-lhes a sabedoria para, ó Deus, fazer o seu trabalho e ver o fruto e se alegrar com isso. Faça prosperar o trabalho dos seus servos. Levanta obreiros, chama missionários, pastores, evangelistas. Ó Deus, levanta obreiros, homens segundo o coração do Senhor, para pastorear cada igreja local que está sem um pastor. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor sobre as nossas vidas continue se multiplicando, Senhor, para que levemos a bênção do Senhor por onde nós formos nesse dia. Meu Pai, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados e à nossa reconciliação com o Pai. E o livre acesso à sua presença e o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo, meu Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, em toda a nossa maneira de viver. É a nossa petição que fazemos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos que esta leitura tenha sido muito esclarecedora para você e edificante para a sua fé. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui, continuando a leitura da palavra de Deus. Aguardo a todos. Um grande abraço, meus irmãos.